Erwin Rommel, herói ou cúmplice? Um gênio militar, admirado até por seus inimigos? Ou apenas mais uma peça do brutal regime nazista? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou uma lenda no deserto, liderando suas tropas com precisão cirúrgica. Mas quando o próprio Hitler começou a desconfiar de sua lealdade, a vida de Rommel entrou em uma espiral de conspiração, silêncio e morte. Quem foi de fato Erwin Rommel? Um homem que acreditava na honra? Ou alguém que simplesmente fechou os olhos diante do horror? Erwin Rommel nasceu no dia 15 de novembro de 1891, na cidade de Heidenheim an der Brenz, localizada na região de Württemberg, no sul da Alemanha. Seu pai, Erwin Rommel Sr., era diretor de uma escola e professor de matemática. Já sua mãe, Helene von Luz, vinha de uma família ligada à pequena nobreza local. Era uma mulher instruída, refinada e que valorizava o estudo e a boa educação dos filhos. Desde a juventude, Rommel demonstrava uma personalidade disciplinada, porém introspectiva. Não era um garoto especialmente agressivo ou vaidoso, mas tinha uma mente analítica e uma presença firme. Interessava-se por matemática, mecânica e sonhava, inicialmente, em ser engenheiro aeronáutico. No entanto, a tradição militar alemã falava mais alto, e ele acabou optando pela carreira no exército, como seu pai sugeriu. Em 1910, com apenas 19 anos, Rommel se alistou como oficial cadete no Exército Imperial Alemão. Serviu no Regimento de Infantaria, número 124, e logo demonstrou habilidades táticas muito acima da média para sua idade. Durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, Rommel serviu em diversas frentes, incluindo a Romênia, a França e principalmente a Itália. Foi na campanha alpina, nos combates contra os italianos, que Rommel se destacou de forma extraordinária. Ele conduziu manobras de infiltração arriscadas nas montanhas, liderando pequenos grupos que tomavam posições inimigas com ousadia e eficiência. Seu desempenho lhe rendeu a mais alta condecoração militar da Alemanha na época, a Pour le Mérite, um feito raro para um oficial de patente intermediária como ele. Após o fim da guerra, com o Tratado de Versalhes limitando severamente o tamanho das forças armadas alemãs, muitos soldados foram dispensados. Mas Rommel foi um dos poucos que permaneceram ativos, integrando o novo exército da República de Weimar, chamado Reichswehr. Nos anos 20 e 30, ele seguiu como instrutor militar e aprofundou seus estudos sobre táticas de combate. Foi nesse período que escreveu seu famoso livro Infanterie greift an, que em português significa A Infantaria Ataca. A obra detalhava suas experiências na guerra e apresentava conceitos modernos sobre liderança, mobilidade e disciplina em combate. Esse livro não apenas se tornou leitura obrigatória em academias militares, como também chegou às mãos de Adolf Hitler. Com a chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933, a Alemanha iniciou uma rápida e agressiva reestruturação de suas forças armadas. E foi nesse novo cenário que o nome de Erwin Rommel voltou a ganhar força. Seu livro, A Infantaria Ataca, havia chamado a atenção de muitos oficiais, mas foi Adolf Hitler quem se encantou com a clareza, o pragmatismo e a visão moderna de guerra que Rommel apresentava. Impressionado, Hitler convidou pessoalmente Rommel para ser o comandante de sua escolta pessoal durante a campanha da Polônia em 1939. Não era apenas um cargo simbólico, era um sinal de confiança direta do próprio Führer. Rommel acompanhou Hitler de perto durante os primeiros momentos da guerra, e em 1940 foi promovido a comandante da 7ª Divisão Panzer durante a invasão da França. Essa unidade ficou conhecida como a Divisão Fantasma, por sua velocidade, imprevisibilidade
e pelos avanços profundos em território inimigo que pareciam surgir do nada. Rommel usava táticas audaciosas, combinando velocidade, surpresa e improviso. Mesmo sem grande experiência com tanques, ele rapidamente se adaptou e passou a empregar os blindados com uma agressividade pouco comum para os padrões da época. Seus avanços foram tão rápidos que, muitas vezes, Rommel superava as próprias linhas de abastecimento alemãs. Relatórios aliados apontavam posições de sua divisão que nem o alto comando alemão sabia que haviam sido alcançadas. A França caiu em semanas, e com ela, a reputação de Rommel se solidificou como a de um comandante inovador e eficiente. Seu nome começou a circular com reverência nos círculos militares, e Hitler passou a vê-lo não apenas como um soldado leal, mas como uma peça valiosa no tabuleiro da guerra que ainda estava apenas começando. Em fevereiro de 1941, Erwin Rommel foi designado para liderar o Afrika Korps, o corpo expedicionário alemão enviado ao norte da África. A missão era clara: conter o avanço dos britânicos e proteger as posições italianas, que estavam à beira do colapso na Líbia. Ao chegar ao deserto, Rommel rapidamente percebeu que aquele não seria um campo de batalha comum. O terreno era vasto, aberto e traiçoeiro. Mas foi justamente nesse ambiente hostil que ele encontrou o palco ideal para aplicar suas táticas de guerra, móveis e improvisadas. Com ataques rápidos, movimentos de flanco e o uso inteligente do terreno, Rommel começou a reverter a situação. Ele enganava os britânicos com manobras inesperadas e até com truques simples, como montar canhões falsos em caminhões para parecer que tinha mais armas do que realmente possuía. Seus avanços surpreendiam tanto os aliados quanto o próprio comando alemão. A cada vitória, seu nome se espalhava pelos jornais da Alemanha e do Reino Unido. Foi nesse momento que ganhou o apelido que o eternizaria: a Raposa do Deserto. Uma referência direta à sua astúcia, velocidade e capacidade de escapar de situações quase impossíveis. Mesmo os comandantes britânicos que lutavam contra ele reconheciam seu talento. O general britânico Claude Auchinleck chegou a afirmar que os soldados deviam parar de menosprezá-lo, pois ele era um gênio tático. Mas apesar de suas vitórias, Rommel enfrentava um inimigo implacável: a falta de suprimentos. O apoio da Alemanha era irregular e as rotas de abastecimento pelo mar Mediterrâneo estavam cada vez mais comprometidas pela Marinha Britânica. Sem combustível, peças de reposição e reforços, suas tropas foram sendo desgastadas lentamente. Em 1943, após sucessivas perdas e enfraquecimento da frente africana, Rommel foi chamado de volta à Europa. Deixava para trás não apenas o deserto, mas também uma reputação quase mítica. A lenda da Raposa do Deserto já estava consolidada. Ao retornar da África em 1943, Erwin Rommel já não era o mesmo comandante cheio de entusiasmo do início da guerra. As derrotas, a falta de apoio do alto comando e o desgaste físico o haviam abalado. Mas algo ainda mais profundo começava a mudar: sua relação com Adolf Hitler. Rommel foi nomeado responsável por reforçar as defesas do oeste europeu, especialmente a chamada Muralha do Atlântico, uma gigantesca linha de fortificações ao longo da costa da França, criada para impedir uma futura invasão dos aliados. Apesar da importância estratégica, Rommel encontrou um sistema de defesa mal planejado, atrasado e com recursos insuficientes. Ele tentou reorganizar tudo com urgência. Propôs colocar mais minas, posicionar tropas móveis e reforçar os pontos vulneráveis. Mas seus alertas muitas vezes foram ignorados por Hitler e pelo alto comando nazista. A frustração crescia. Rommel era um homem prático, voltado para a realidade do campo de batalha. Mas Hitler insistia em decisões cada vez mais desconectadas da realidade, acreditando que a simples vontade de vencer seria suficiente para resistir à invasão aliada.
Nesse período, Rommel também começou a ouvir relatos mais claros sobre as atrocidades cometidas pelo regime nazista, incluindo o Holocausto. Embora ele nunca tenha feito parte direta da ideologia nazista, essa descoberta abalou profundamente sua fé no regime que havia ajudado a expandir. Foi então que Rommel passou a se aproximar discretamente de alguns membros da resistência dentro do próprio exército. Oficiais que, como ele, acreditavam que Hitler estava levando a Alemanha à destruição total. Sem abandonar publicamente o comando, Rommel começou a se distanciar politicamente. Ele não era mais o homem que marchava ao lado do Führer. Agora, observava com desconfiança e começava a planejar seus próximos passos. Em 1944, a relação entre Erwin Rommel e o regime nazista estava por um fio. Embora ele nunca tivesse se declarado contra Adolf Hitler publicamente, sua confiança no líder já havia se rompido. Rommel passou a manter contato com oficiais que preparavam um plano ousado: eliminar Hitler para salvar o que restava da Alemanha. Mesmo sem estar diretamente envolvido na operação, ele sabia da conspiração e, segundo testemunhos, teria apoiado a ideia de uma transição pacífica de poder após o atentado. No dia 17 de julho de 1944, dias antes do plano ser executado, Rommel foi gravemente ferido por um ataque aéreo aliado quando viajava de carro pela Normandia. Com o rosto desfigurado e várias fraturas, foi internado em um hospital militar. Estava se recuperando quando, no dia 20 de julho, o atentado falhou. Durante os interrogatórios que se seguiram, o nome de Rommel surgiu diversas vezes. Fotografias, cartas e depoimentos indicavam que ele conhecia os conspiradores e compartilhava da mesma visão. Hitler não podia continuar no poder. Era o suficiente para selar seu destino. Hitler sabia que Erwin Rommel era popular entre os soldados e respeitado até pelos inimigos. Levá-lo a julgamento poderia causar revolta interna dentro do exército e manchar ainda mais a imagem do regime. Por isso, em 14 de outubro de 1944, dois generais chegaram à casa de Rommel com uma proposta clara. Ou ele enfrentaria um julgamento público e veria sua família sofrer as consequências, ou escolheria o suicídio. Então, Rommel pediu alguns minutos. Vestiu seu uniforme, se despediu da família e entrou no carro dos oficiais. Minutos depois, tomou uma cápsula de cianeto. Morreu aos 52 anos de idade. A versão oficial, que era claramente falsa, dizia que ele havia sucumbido aos ferimentos causados pelo ataque aéreo de julho. No enterro, foi homenageado como herói do Reich. A verdade só viria à tona meses depois, com o fim da guerra. Após a guerra, a verdadeira história da morte de Erwin Rommel veio à tona por meio de entrevistas com sua esposa e seu filho. O herói do deserto havia sido silenciado pelo próprio regime que ajudou a defender. Desde então, Rommel passou a ser visto por muitos como um símbolo da resistência militar alemã contra Adolf Hitler. Até hoje, seu legado gera debates. Foi um gênio militar, um opositor silencioso ou um cúmplice que hesitou em agir? Na Alemanha, ruas, escolas e até museus ainda levam seu nome, um reflexo da imagem complexa que ele deixou para a história.